E aí, bora falar sobre como construir aplicações serverless de altíssima performance com Go na AWS Lambda? Se essa é uma dúvida, estamos no lugar certo. A ideia aqui é passar por toda a jornada, sabe? Desde escrever o código até botar tudo para rodar na nuvem, como se a gente estivesse fazendo isso na prática, no dia a dia. Para a gente não se perder, o caminho vai ser esse aqui, em 5 etapas. Primeiro, a gente vai sacar por que Go e Lambda combinam tão bem. Depois, mão na massa. Vamos escrever uma função, ver como empacotar o código e, claro, como ficar de olho em tudo com monitoramento e as melhores práticas para fechar com chave de ouro. Então, vamos começar pelo começo. A grande pergunta é: por que Go? O que tem nessa linguagem que faz dela uma opção tão boa para esse mundo serverless da AWS? A resposta, olha, tá toda na forma como ela executa. É que é diferente, né? Pensa em Python ou Node.js. Eles precisam de um intérprete ali rodando junto com o código. Já o Go não. Ele compila tudo num único arquivo binário, um executável. E isso levanta uma questão bem curiosa. Como é que a Lambda faz para rodar um negócio desses que não tem um runtime do jeito que a gente está acostumado? A resposta para isso está num conceito que a AWS chama de OS Only Runtime. Imagina assim, é como se a AWS desse um sistema operacional super enxuto, limpinho, só com o essencial. E como o nosso binário de Go já traz tudo o que precisa dentro dele, ele é autossuficiente, não depende de nada que esteja pré-instalado. E o resultado disso é uma inicialização, um cold start, que é absurdamente rápido e eficiente. E aqui, ó, um ponto super importante, as coisas mudaram. Aquele runtime antigo, o Go 1.x, já era. Foi descontinuado. O padrão hoje é usar esses runtimes do tipo provided, como o UAL 2023 e o UAL 2. E por que isso é bom? Porque as vantagens são gigantescas. Estamos falando de mais performance, pacotes de deploy bem menores e, o que é sensacional, suporte para os processadores Graviton 2 da AWS que podem até deixar a conta no final do mês mais barata. Bom, chega de papo, né? Vamos ver código? A gente vai analisar um exemplo bem do mundo real. Uma função Lambda que pega os dados de um pedido, cria um recibo e salva esse recibo num bucket S3. Simples e direto. Beleza, o primeiro passo de qualquer função é saber o que ela vai receber de entrada, certo? No Go, a gente faz isso de um jeito muito legal e seguro usando uma struct. Pensa na struct como se fosse um contrato, um molde para o evento JSON que vai chegar. Isso garante que os dados vão ter sempre o formato esperado, o que ajuda demais a evitar bugs. E aqui está o coração da função, a assinatura do nosso handler. O context, ele é útil para pegar informações da própria execução, tipo quanto tempo eu ainda tenho antes do timeout. Já o JSON.RAW-message é tipo um coringa. Ele recebe os dados do evento de forma genérica, e aí logo em seguida a gente vai e converte isso para nossa struct order toda bonitinha e organizada. A lógica dentro do handler é bem direta, dá para dividir em 4 passos. Primeiro, a gente faz o unmarshal, que é basicamente pegar aquele JSON genérico e encaixar na nossa struct order. Segundo, a gente pega as configurações, tipo o nome do bucket S3, direto das variáveis de ambiente, o que é uma prática excelente por sinal. Terceiro, a gente processa os dados e gera o conteúdo do recibo. E para fechar, quarto passo, a gente usa o SDK da AWS para fazer o upload e salvar o recibo lá no S3. Pronto. Ok, código pronto. E agora, como a gente manda isso para a AWS Lambda? Bom, basicamente, a gente tem 2 caminhos principais para empacotar a nossa função. A comparação aqui é bem direta. O famoso arquivo .zip é a simplicidade pura. É rápido de fazer e o pacote fica bem pequeno. Já a imagem de container, bom, aí a gente ganha muito mais flexibilidade. Fica bem mais fácil de testar localmente, porque a gente consegue simular o ambiente da Lambda com mais precisão. Qual, porém, o pacote final é bem maior. A escolha aqui vai depender totalmente da necessidade do projeto. E se a escolha for pelo zip, esse comando de compilação aqui vai ser o melhor amigo. Vamos quebrar ele rapidinho. GOS igual a Linux e GeoArch igual a ARM64 estão dizendo para o compilador, olha, gera um executável que rode em Linux com a arquitetura ARM, que é o ambiente da Lambda. A parte "-ou bootstrap é crucial, porque o runtime provided da Lambda espera encontrar um arquivo com exatamente esse nome para executar. E por fim, essa tag lambda.norpc é uma otimizaçãozinha para deixar o binário final um pouco mais enxuto. Beleza, nossa função está na nuvem, está implantada. Mas o trabalho da gente não termina aí, né? Como a gente sabe se está tudo rodando como deveria? E se der um problema, como a gente descobre a causa? É exatamente aí que entra a etapa de monitoramento e rastreamento. E para essa missão, a AWS tem uma ferramenta fantástica chamada X-Ray.
O nome já diz tudo. É literalmente um raio-x da sua aplicação. Com ele, a gente consegue seguir o caminho completo de uma requisição, vendo por onde ela passa, da Lambda para o S3, para o DynamoDB, enfim, fica muito, mas muito mais fácil de achar gargalos de performance e descobrir a causa de um erro. E o que a gente está vendo aqui é exatamente o mapa de serviço do X-Ray. Ele dá essa visão de helicóptero, sabe? De cima. A gente enxerga toda a arquitetura. Dá para ver na hora como a nossa função Lambda conversa com as S3, como ela manda logs para o CloudWatch. É uma ferramenta visual muito poderosa para a gente entender as conexões e já identificar onde pode ter um problema. Mas dá para ir mais fundo ainda. Com a linha do tempo de segmentos, a gente sai da visão de helicóptero e pega um microscópio. A gente consegue analisar uma única invocação em detalhes. Dá para ver exatamente quanto tempo levou o cold start, quanto tempo nosso código ficou rodando e, mais importante, quanto tempo foi gasto em chamadas para outros serviços como o S3. É aqui que a gente acha ouro para otimizar a performance. E para a gente fechar e amarrar tudo o que a gente conversou, vamos passar por um checklist rápido de melhores práticas. São dicas que vão garantir que as funções Go na Lambda sejam sempre robustas, eficientes e com cara de produção mesmo. Então, anota aí o checklist final. Primeiro, separe a lógica de negócio do handler. Isso deixa os testes unitários muito mais fáceis. Segundo, minimize as dependências. Quanto menor o pacote, mais rápido o cold start. Terceiro, use a função init para tudo que for pesado e que só precisa ser feito uma vez, como inicializar um cliente de SDK. Quarto, configuração sempre em variáveis de ambiente, nunca direto no código. E por último, mas talvez o mais importante, escreva código idempotente. Isso quer dizer que, se o mesmo evento chegar 2 vezes, sua função sabe lidar com isso sem gerar bagunça. E com isso, a gente completa essa jornada. Fica a reflexão. Com essa performance toda, essa execução direta no sistema operacional, onde será que o Go na Lambda poderia destravar um novo nível de eficiência na sua arquitetura serverless? É algo para se pensar. Valeu por acompanhar a gente nessa análise